Olá, eu sou o Jean e hoje vamos iniciar o estudo dos carboidratos. Você vai entender o que eles são, como se classificam e por que são essenciais para o funcionamento do corpo. Vamos construir esse conhecimento passo a passo. Começa aqui agora olhando para o topo, onde está escrito que os carboidratos são o principal combustível do corpo. Agora desce um pouco o olhar e observa os alimentos. Arroz, pão, são exemplos de onde os carboidratos vêm. Segue agora para o centro, onde está destacado carboidratos. Esse é o ponto de partida dentro do corpo. Beleza? Agora acompanha a seta para baixo, até chegar na glicose. Aqui está a transformação principal. O carboidrato que você come é convertido em glicose, que é a forma que o corpo realmente utiliza. Agora move o olhar para a direita e observa para onde essa glicose vai. Primeiro, o cérebro, que depende quase totalmente dessa forma de energia. Depois, os músculos, que usam essa glicose principalmente durante o esforço físico. E tudo isso converge para a energia, que é o que mantém o corpo funcionando. Agora desce o olhar para a parte final. Percebe a mensagem central: carboidrato é o principal combustível do corpo e não é vilão. Então, acompanhando todo o caminho, fica claro que o problema não é o carboidrato em si, mas o tipo, a quantidade e o contexto em que ele é consumido. Agora a gente começa a entender o porquê dessa diferença. Tudo isso começa na estrutura do carboidrato. Os carboidratos simples têm uma estrutura pequena. Já os carboidratos complexos têm uma estrutura também complexa, como o nome mesmo já sugere. Isso faz com que os carboidratos simples sejam digeridos muito mais rápido, enquanto que os carboidratos complexos, que têm estruturas maiores, em cadeia, isso torna a digestão mais lenta. E é justamente essa diferença que explica o que acontece no corpo. Nos carboidratos simples, a glicose sobe rapidamente, gerando um pico de energia, que também cai rapidamente. Já nos complexos, a liberação é gradual, mantendo a energia mais estável ao longo do tempo. Então não é só sobre ter energia, mas sobre como essa energia chega no corpo. Começa agora olhando para a esquerda, onde estão ali os carboidratos simples. Percebe que eles vêm de alimentos como frutas e mel, ou seja, não são necessariamente um problema. Agora move o olhar para o centro, carboidratos simples adicionados. Aqui já estamos falando de refrigerante, de doces, de alimentos onde o açúcar foi inserido no processo industrial. Agora a gente vai para a direita e observa o impacto no corpo. Independentemente da origem, a característica principal é essa, glicose muito rápida. E aqui entra um ponto importante. O problema não é ser simples, mas o excesso, principalmente dos alimentos que têm esses carboidratos adicionados, que pode levar ao desequilíbrio metabólico. Agora, olhando para esse gráfico, você consegue visualizar o que isso significa no corpo. Acompanhe a curva laranja, que é dos carboidratos simples. Percebe como ela sobe rápido, atinge um pico alto e depois cai rapidamente. Essa é a ideia da energia imediata, seguida de uma queda. Agora compara com a curva verde, que é a curva dos carboidratos complexos. Ela desce, ela sobe mais devagar, ela se mantém estável e cai de forma gradual. Ou seja, olhando as duas curvas, fica claro que não é só sobre ter energia, mas sobre quanto tempo essa energia dura. E é exatamente isso que explica por que alguns alimentos sustentam mais e outros sustentam menos, outros geram fome e geram cansaço com mais rapidez. Agora, começa olhando lá em cima, na cadeia longa. Percebe que, diferente dos carboidratos simples, aqui a estrutura ela é maior, mais complexa. Agora desce um pouco o olhar e observa que essa estrutura influencia diretamente o que acontece no corpo. Segue para digestão lenta aí.
esse é o ponto-chave. Como a cadeia é longa, né, o corpo leva mais tempo para quebrar esse carboidrato. Agora continua descendo até a liberação gradual da glicose. Ou seja, a glicose não entra de uma vez, ela vai sendo liberada aos poucos. Isso leva a um resultado final. Lá embaixo, né, energia constante e maior saciedade. Agora observe também os lados. Né? O amido aparece como fonte de energia, enquanto as fibras têm um papel de regulação no organismo. Agora, o mais importante não é só entender o processo, mas visualizar como isso se comporta ao longo do tempo. Olha aqui esse gráfico. Ó. Foca na curva mais suave, que é a dos carboidratos complexos. Percebe como ela sobe de forma gradual, sem aquele pico abrupto, né? E se mantém mais estável ao longo do tempo. A linha verde está começando a subir quando a linha vermelha já está finalizando. Isso representa exatamente aquilo que vimos antes. Digestão lenta, liberação gradual, energia contínua. Agora, mesmo sem focar nela, compara rapidamente com a outra curva. Enquanto uma sobe e desce rápido, a outra sustenta. E é isso que faz diferença na prática. Não é só ter energia, mas manter essa energia ao longo do tempo. Agora, começa aqui observando na ingestão de carboidratos. Quando você consome carboidratos, o corpo transforma isso em glicose. E a glicose é o ponto central de tudo, né? É ela que vai ser distribuída para as diferentes funções no organismo. Veja aí a energia, né? Uma parte dessa glicose é usada imediatamente para gerar energia. Então, se essa disponibilidade cai, você começa a ter baixa energia. E o cérebro depende diretamente dessa glicose. Então, se faltar glicose, aparecem sinais como dificuldade de concentração e também de confusão mental. Quando há glicose em excesso, o corpo armazena na forma de glicogênio e isso funciona como um sistema de reserva energética. Então, pessoal, se não há ingestão suficiente de carboidratos, não há glicose suficiente. E isso afeta a energia, o cérebro e também as reservas, tudo ao mesmo tempo. Agora observa essa organização geral. Os carboidratos são a base da energia do organismo. Eles sustentam diretamente o funcionamento cerebral e sem esse suporte, funções cognitivas começam a cair. Também sustentam o trabalho muscular, principalmente em situações de demanda como em exercícios físicos. E tudo isso se traduz em disponibilidade contínua de energia e também na manutenção dos níveis de glicose no sangue. Isso garante o equilíbrio metabólico do organismo e então não é apenas uma questão de energia imediata. Carboidratos sustentam o funcionamento integrado do corpo, cérebro, músculos e equilíbrio metabólico ao mesmo tempo. Agora, olha para esse gráfico aqui. No eixo vertical, à esquerda, está a glicose no sangue. E na parte de baixo, né, no eixo X, o tempo depois que a pessoa se alimenta. Agora presta atenção na curva vermelha, que começa lá no início do gráfico e sobe muito rápido. Percebe como ela dispara e forma um pico bem alto? Esse é o efeito do carboidrato simples. A glicose sobe rápido demais. E esse pico lá em cima é o que pode levar à hiperglicemia. Então depois disso, repara que a curva também desce rápido. Ou seja, o corpo sai de um extremo para o outro. E isso gera instabilidade. Agora compara com a curva verde. Ela começa lá embaixo, mas ela sobe bem devagar. Não tem aquele pico alto, né? E mais para o meio do gráfico, né, ela se mantém mais estável. Então compara as duas. Ó. A vermelha sobe rápido e dispara. A verde sobe devagar e se mantém. Então o ponto principal é esse. Não é só a glicose subir. Não, é a velocidade com que ela sobe. Por isso que nas pessoas que têm diabetes, o carboidrato não é o inimigo. O problema é quando ele vira glicose rápido demais no sangue. E é por isso que combinar com fibras e proteínas ajuda muito, porque faz essa curva ficar mais lenta e mais estável. Beleza?
Então, pessoal, hoje nós construímos uma base importante sobre carboidratos, né? Desde o conceito até as funções no organismo. Na próxima aula a gente continua esse caminho olhando onde eles estão nos alimentos e como o corpo lida com isso. Isso é o que conecta a teoria com a prática. Então, te vejo na próxima aula.